Voltamos com boa notícia. O Brasil saiu do mapa da fome, de acordo com o relatório divulgado hoje pela ONU. A África continua sendo a região com a maior parcela de sua população passando fome. 20,2%, estamos falando de mais de 300 milhões de pessoas. Olá! Hoje o podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco, vai falar sobre a notícia recente da saída do Brasil do mapa da fome, o indicador da Organização das Nações Unidas, a ONU. O resultado analisa dados de 2022, 23 e 24. O Brasil ficou abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. E para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, a entrevistada especial deste episódio é a pesquisadora Elisabetta Recine, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Nós tivemos reduções importantíssimas, é legítimo e justo nós celebrarmos essas vitórias, esses resultados. Mas, ao mesmo tempo que nós celebramos, nós precisamos olhar para essa resistência da desigualdade. Mas a gente precisa conseguir agir nas raízes dessas desigualdades. Então, aonde está essa raiz? É na questão de raça, é na questão de gênero, é na questão de terra e território. Eu sou Beatriz Pasqualino e esta já é a nossa 4ª temporada do podcast. E se você ainda não segue o nosso canal no seu tocador de áudio, clica lá para seguir e ser notificado sempre que a gente publicar novos episódios, às terças-feiras alternadas. Então, vamos embora para a entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a pesquisadora Elisabetta Recine. Bem-vinda ao podcast A Saúde é Coletiva. Super obrigada pelo convite. Bom, gente, a Elisabetta é pela segunda vez presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Ela já ocupou esse cargo durante os anos de 2017 e 2018. Ela é graduada em Nutrição e doutora em Saúde Pública pela USP, professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília, UNB, além de integrante do Grupo Temático Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da Abrasco. Bom, Elisabetta, nosso papo aqui é a notícia de que o Brasil saiu recentemente do mapa da fome, né? Isso já tinha acontecido em 2014 e o Brasil ocupou essa posição, né, até 2018, o ano que você, inclusive, já estava na presidência do CONSEA. Aí, em 2019, quando o Jair Bolsonaro assumiu o governo federal, o Brasil voltou para o mapa, confirmando uma tendência de crescimento de insegurança alimentar e nutricional no país. E em 2019 ele até extinguiu o CONSEA, né? E agora, verdade. Né, saímos em 2022 do mapa da fome e a gente quer ouvir de você qual que é a sua leitura do Brasil que hoje conseguiu conquistar de novo essa posição. O que foi preciso mudar no país? Quais políticas públicas foram criadas ou foram retomadas para que a gente conseguisse isso de novo? Bom, esse relatório da FAO, ele é publicado todo ano, mas ele sempre analisa dados de 3 anos atrás. Porque ele analisa dados do mundo inteiro, então tem toda uma dinâmica, os países também não geram dados com a mesma periodicidade e tal, então para deixar essa informação mais fidedigna, vamos dizer assim, com todos os limites de fazer análises globais, eles analisam 3 anos a cada relatório que eles publicam. Então, o relatório que eles publicaram agora em 25 diz respeito a 24, 23 e 22. É muito interessante porque quando o 3º mandato do presidente Lula começa em 23, e a única informação que nós tínhamos era aquela de que nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Esse dado é um dado que foi produzido por uma rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, porque entre tantas coisas que
não aconteceram no país, as pesquisas nacionais também não aconteceram, né? É só lembrar a questão do censo, não tinha recurso para fazer censo. Então, a rede de pesquisa, que por sinal nasceu no Conceia, ela tem pesquisadores do Brasil inteiro e tem pesquisadores que têm muita expertise na escala de insegurança alimentar, inclusive foram responsáveis por trazer essa metodologia no Brasil, adaptar essa metodologia, negociar na época, no início do Fome Zero, lá em 2003, para que o governo financiasse o primeiro inquérito nacional que o IBGE fez, etc. E foi aí que nós começamos a construir essa linha histórica aqui no país, né? Então, nós começamos 2023 com esse dado, 33 milhões de pessoas passando fome, o que é absolutamente catastrófico, né? Então, uma das iniciativas foi começar a planejar o que se chamou um Plano Brasil Sem Fome. Esse plano, ele retoma algo que é essencial no Brasil, que é responsável na avaliação de muitas pessoas, e eu acompanho essa avaliação, por articular diferentes políticas públicas que atuam em diferentes aspectos da fome e da pobreza. Uhum. Então, se você pensa, por exemplo, atualizar o per capita da alimentação escolar, então, refeições com mais qualidade para 42 milhões de estudantes. Se você pensa em não só atualizar o valor, mas também aprimorar a focalização do programa Bolsa Família. Se você pensa em recuperar a capacidade do programa de aquisição de alimentos para comprar alimentos da agricultura familiar, valorizar o salário mínimo, botar a economia para funcionar, estabelecer um ambiente menos caótico, tanto política quanto economicamente. Todos esses aspectos configuram um processo de retomada da normalidade do país, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da implementação de políticas públicas, né? Essa foi uma lição que nós aprendemos e que fizeram a gente sair em 2014 do Mapa da Fome. O Brasil tem uma experiência que é muito interessante, assim. Em 2006, a gente conseguiu aprovar uma lei no Congresso que instalou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E esse sistema ele tem essa responsabilidade, né? Assim como a gente tem o SUS, que cuida de toda a nossa ação em saúde, a gente tem um sistema também de segurança alimentar e nutricional que tem uma particularidade muito desafiadora, né? Imagina, implementar e sustentar todo o aprimoramento do SUS já é um desafio cotidiano que nós temos, né? Sim. Imagina você implementar um sistema que não lida só com um setor, mas o sistema de segurança alimentar adicional, ele tem que articular agricultura, desenvolvimento social, saúde, educação, meio ambiente, etc. Então, são várias dimensões. Você tem que garantir que haja produção de alimentos, mas que não seja qualquer alimento e nem qualquer produção. A gente tem que fazer isso girar, ter abastecimento, as pessoas precisam ter acesso, as pessoas precisam ter, por exemplo, atenção em saúde, que promova uma alimentação saudável, e também tem situações onde você precisa organizar programas onde as pessoas ou comunidades que estão numa situação de maior vulnerabilidade, elas precisam receber o alimento de alguma maneira, seja por cesta básica, seja num restaurante popular, numa cozinha solidária, num banco de alimentos. Então, é esse conjunto de ações que vão atender diferentes necessidades, que fazem com que as pessoas ampliem sua autonomia, sua cidadania, para terem também a sua capacidade individual, né, de se manter em relação à alimentação. Então, essa é a lição que o Brasil tem, que a gente aprendeu com a gente mesmo. Depois, infelizmente, numa velocidade muito rápida, nós perdemos tudo, e isso é algo muito importante de a gente analisar, porque resultados tão importantes de 2014 foram perdidos em 5 anos, praticamente, né? Ok que teve pandemia, etc., mas a questão da perda desses nossos resultados, eles foram intensificados pela pandemia, mas a pandemia não foi responsável totalmente por isso.
Qual que é a sua avaliação do que levou a gente a entrar para o mapa da fome nesse período depois de 2018? Então, olha, quando a POF saiu em 17 e 18... O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deu início a mais uma pesquisa, a coleta de dados denominada Pesquisa de Orçamento Familiar, a POF. A gente já sabia que tinha problemas apontando no cenário. Por quê? Porque já havia em todos os indicadores econômicos que o IBGE continuava produzindo, a gente já percebia que havia um aumento da pobreza e da extrema pobreza. E, logicamente, as famílias que estão nessas duas faixas, elas dedicam o máximo possível do seu orçamento para alimentação, mas isso não é... Elas têm um limite disso, porque elas precisam pagar passagem de ônibus, elas precisam pagar aluguel, água, luz, etc. Então, se você está com aumento de pobreza e extrema pobreza, certamente está aumentando a insegurança alimentar. Além disso, ocorreram duas questões muito importantes no Brasil do ponto de vista estrutural. Houve a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Um grande número de pessoas caiu na informalidade e também de começar a aumentar a fila do INSS. Então, quando a gente entra em 2019, a gente já entra numa situação muito delicada. Chega a pandemia, o pouco que as famílias tinham de condições para se equilibrar, né, isso se desestrutura completamente. E também o que acontece em paralelo. Os programas públicos, por exemplo, esses que eu citei, de aquisição de alimentos, o apoio à agricultura familiar em geral, assistência técnica, o próprio Bolsa Família, alimentação escolar, esses programas ou tiveram o seu orçamento congelado, por exemplo, a alimentação escolar foi ter a atualização do seu per capita depois de mais de 10 anos em 23. Então, você imagina, um país que está tendo inflação, os estudantes estão cada vez precisando mais da alimentação na escola, tem o per capita congelado, a qualidade e a quantidade inevitavelmente caem, né? Uhum. E teve programas, a partir de 2016, que foi tendo uma queda de orçamento que chegou, alguns programas, a 90%, a 99%. Isso quer dizer que o programa não existe, né? Mas, além da quebra do orçamento, houve também uma desestruturação institucional. Teve ministérios, por exemplo, do desenvolvimento agrário, que foram extintos. Teve outras ações que a ação em si não foi extinta, mas os processos, né? As equipes todas foram desmanteladas, os sistemas de informação se paralisaram. Então, a gente chega em 23 numa situação de um certo apagão de informações dos sistemas, uma profunda desestruturação dos processos de implementação das políticas públicas. Então, a volta do Conceia, ela é muito significativa nesse aspecto. Essa era uma demanda que a sociedade civil fez durante todos os anos da extinção do Conselho, onde ela se manteve articulada, independente da existência do Conselho, a sociedade civil se manteve articulada em torno dessa agenda, né? Tentando proteger os programas dentro do Congresso, fazendo denúncias, enfim, fazendo o que podia nas condições que a gente estava naquele momento. Mas a volta do Conceia é a volta desse compromisso de rearticular, de ressuscitar as políticas públicas e também de reativar o diálogo com a sociedade civil. A questão do diálogo com a sociedade civil é extremamente qualificadora do processo de implementação e definição de política pública. E quando a gente fala desses números todos, né, e aí para tentar ajudar também as pessoas a sempre humanizarem esses números, né, por exemplo, que análise que você faz hoje com os dados que a gente tem de segurança alimentar e nutricional, quando a gente cruza, por exemplo, com a questão de gênero e a questão de raça? O que eles dizem sobre esse perfil, por exemplo? Eles dizem o que a gente sabe em termos de onde as desigualdades e as injustiças se concentram. Eles se concentram nas mulheres negras, nas mulheres periféricas,
né? Nos homens negros também, nos homens periféricos. Então, mesmo que, por exemplo, os dados de fome eles sejam, em termos relativos, maior ainda em áreas rurais, em termos absolutos, ele é nas áreas urbanas. Isso é lógico, porque o Brasil é um país urbano, o mundo é urbano, então, em termos de milhões de pessoas, elas estão nas cidades. E essas pessoas são as mulheres negras, as mulheres que cuidam, que são as responsáveis pela sua casa, né? São as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam dos velhos, que cuidam dos doentes, que não têm tempo de cuidar de si, que precisam sair para trabalhar ou precisam trabalhar em alguma coisa dentro de casa para ter renda. Então, é a figura de quem está numa situação de maior vulnerabilidade é essa, né? É a mulher que cuida de uma criança até 10 anos, por exemplo. Esses são os dados que a rede mostrou, e os dados do relatório da FAO, eles não têm essa sensibilidade, mas eles mostram já a diferença, a injustiça de gênero, a questão rural, eles também mostram, e a questão de raça. Agora, a gente tem uma outra camada de desigualdade que é muito importante aqui, né? Que são os povos indígenas e os povos e comunidades tradicionais. E agora, infelizmente, a gente também tem essa situação de um número de pessoas que estão em situação de rua, que também estão entre aqueles que são mais vulneráveis. Talvez em termos de vulnerabilidade e de desafio, né, para realmente a gente pegar nessas pessoas e trazê-las para dentro de um processo de recuperação da sua dinâmica de vida, da sua autonomia. As pessoas em situação de rua, e muitas vezes não são pessoas isoladas, são famílias. Esse é o nosso grande desafio. Nós tivemos reduções importantíssimas, é legítimo e justo nós celebrarmos essas vitórias, esses resultados. Mas, ao mesmo tempo que nós celebramos, nós precisamos olhar para essa resistência da desigualdade, para essa profundidade da desigualdade. E a gente tem que atuar em 2 níveis aí, tanto chegar nessas pessoas, né, para que elas tenham um acesso aos serviços e aos programas, mas a gente precisa conseguir agir nas raízes dessas desigualdades que alimentam. A gente tira um, vem mais 2, tira outro, vem mais 2. Então, aonde está essa raiz? É onde você falou, né? É na questão de raça, é na questão de gênero, é na questão de terra e território. Por exemplo, tem coisas muito importantes que precisam ser feitas, por exemplo, para pessoas que estão na vulnerabilidade da vulnerabilidade, estão em situações de extrema vulnerabilização, que a gente identificou que não é que essas pessoas não tenham acesso a nenhum tipo de serviço público, mas o que acontece é que são acessos episódicos. Entende? De repente, está com alguma doença, vai numa unidade de saúde ou numa UPA, ou vai num CRAS receber um apoio, receber uma cesta, ou vai num restaurante popular. A gente precisa, quando essa pessoa entrar em qualquer lugar da política pública, ela precisa se manter nesse ciclo, porque aí cada um dos serviços, cada um dos sistemas vai aportando alguma qualidade na sua vida, né? Na saúde é um aspecto, na assistência social é outro, na segurança alimentar é outro, porque aí elas percorrem um circuito de serviços e não algo pontual. Porque quando é pontual, há um alívio, mas esse alívio não se sustenta. E aí você está falando sobre essas resistências das desigualdades, mas é isso, a gente conseguiu sair do mapa da fome, e agora? O que você colocaria como urgente que a gente precisa, que o governo federal aí precisa fazer em termos de política pública, para a gente, não sabemos o futuro, né, do ano que vem, temos eleições, para que a gente consiga amarrar isso de certa forma, que isso não desengrene de novo. O que você acha que é mais urgente que seja feito? Bom, eu acho que tem 2 coisas assim. Uma coisa urgente é nós, todos, todas, todos nós, é sustentarmos e garantirmos a democracia. Não tem como, não tem como.
desigualdade, pobreza, fome, só vão desaparecer com a manutenção e a expansão e aprofundamento da democracia. É o único caminho. Se a gente não tiver um ambiente democrático para que as necessidades, os interesses, os problemas reais do país estejam no centro das decisões e que a gente sustente as transformações que precisam acontecer, não tem como, me desculpe. Agora, em termos de políticas, pensando nesse período que a gente tem, eu acho que tem que sustentar e resistir às pressões que acontecem quando o ambiente econômico começa a desequilibrar por questões que não são nossas e que começam a aparecer propostas de congelar salário mínimo, de não atualizar salário mínimo, de cortar orçamento público para a política social, como se ainda fosse possível sustentar uma dicotomia entre o que é econômico e social, como se um país economicamente desenvolvido pudesse ser automaticamente socialmente desenvolvido. A gente sabe que não, a gente tem que articular o tempo todo essas duas dimensões que nós é que fizemos a dicotomia, né? Então, nós é que precisamos reconstituir a unidade entre essas duas dimensões. Em termos de específicos dos programas, a gente tem que manter, né, o apoio à agricultura familiar, o apoio à transição agroecológica, porque algo que a gente não pôde tratar aqui, mas há uma questão transversal a tudo isso, que é a crise climática. As mudanças climáticas hoje colocam em risco questões muito importantes em relação à produção de alimentos, a questão da nossa sustentabilidade e também as condições com que as pessoas nas cidades conseguem manter minimamente as suas condições de vida. Isso pode aumentar a pobreza, etc. Outro aspecto que a gente não tratou, mas eu queria falar rapidamente, é um outro dado que tem desse relatório, que é muito interessante. O relatório tem uma parte que ele faz um acompanhamento do preço da alimentação saudável no mundo e nas regiões e nos países. E depois ele faz uma outra análise de quantas pessoas não têm capacidade de comprar essa alimentação saudável. A América Latina, por incrível que pareça, ela é a região onde a alimentação saudável é mais cara. Puxa. Isso, lógico, tem uma influência de um processo inflacionário, que é também mundial, mas tem também questões para a gente pensar, afinal de contas, que alimento a gente está produzindo? Quem está comendo o que a gente está produzindo? Porque o outro dado mostra que tem bilhões de pessoas no mundo que não têm capacidade de comprar uma dieta saudável. E não é uma dieta toda sofisticada. A FAO faz um exercício de uma dieta a mais barata possível que seja saudável, em termos de diversidade, de fruta, etc. Né? Aqui no Brasil, o Brasil teve uma ligeira melhora no número de pessoas que não conseguem comprar uma alimentação saudável, mas ainda é muita gente, são 50 milhões de pessoas. Então, o que isso mostra para nós? Isso mostra que a gente precisa produzir comida para comer aqui. A gente precisa garantir arroz, feijão, todos os nossos alimentos básicos, frutas e verduras. Isso precisa ser produzido aonde isso vai ser consumido. Existem situações de que uma coisa é produzida num estado, vai para São Paulo, depois vai lá para o norte do país. Imagina o preço que isso chega. Imagina quanto alimento a gente perde. Então, a gente tem que regionalizar nossa produção de alimentos da nossa cesta básica saudável, para que ela fique acessível e que a gente tenha oferta suficiente. Esse é um desafio interessante, não, esse é um desafio imprescindível. E a gente tem como fazer isso. E aí a gente tem as periferias de São Paulo, as periferias de todas as cidades, das médias cidades, onde as pessoas têm enormes dificuldades para comprar alimentos diversificados e frescos. Então, a questão dos mercados locais, mercados territoriais, são fundamentais nesse sentido. Comida boa tem que ser muito fácil de comprar e preço justo. Para não correr para os ultraprocessados baratos. Exatamente. Exatamente. O relatório mostra isso, que no mundo, relativamente, acontece o que a gente já identifica aqui e já aconteceu em outros países. Relativamente, os ultraprocessados são mais acessíveis, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas eles estão em qualquer lugar.
né? Então, a gente precisa fazer comida boa, tá em qualquer lugar, e ser justa em termos financeiros, para as pessoas poderem comprar. Bom, Elisabetta, você já deu várias entrevistas falando que a erradicação da fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional no Brasil é um esforço coletivo, estrutural, de longo prazo. Aí eu te pergunto, pensando especialmente nos nossos ouvintes aqui do podcast, como os profissionais de saúde podem se somar nisso? Que papel eles podem desempenhar nessa questão? Bom, eles têm muita responsabilidade nisso, muita responsabilidade. Por quê? Porque todo cuidado de saúde e toda o que a gente chama de atenção nutricional, ela está totalmente vinculada com essa questão. Veja, quando você cuida de uma mulher, né, faz o cuidado de saúde de uma mulher que ela está grávida e você faz todo o trabalho de acompanhamento de saúde dela, mas também de orientação dela em relação ao aleitamento materno. O aleitamento materno é o primeiro, melhor e imbatível alimento saudável de uma criança. E é a primeira expressão da realização do direito humano à alimentação desse bebê. Então, essas questões, elas não são questões de saúde estrito sensu, elas são questões de realização do direito à alimentação. Então, toda essa parte de orientação, de suporte, desde o momento da gestação, depois passar para a questão de apoiar e viabilizar o aleitamento materno exclusivo, depois da alimentação complementar, porque, veja, na saúde, a saúde é extremamente estratégica, porque os profissionais de saúde, eles são o contato mais precoce que o ser humano tem. Quando um bebê é levado numa unidade básica de saúde ou é visitado por uma equipe de saúde da família, é o primeiro serviço público que ele encontra. Então, essa orientação, não só essa orientação técnica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é isso que eu estou falando. É entrar na dinâmica daquela família, compreender como que ela vive, como que é possível viabilizar aquela orientação técnica, para que a orientação técnica seja possível de ser adotada por aquela mãe que vai começar a alimentar seu filho a partir do peito, depois vai fazer a transição e vai formar aquilo que é mais precioso, que são esses hábitos alimentares iniciais. É neles que toda a diversidade das nossas possibilidades alimentares se formam. Agora, tem um outro papel que os profissionais também têm, e que acho que na pandemia isso ficou muito dramático. Houve reportagens, por exemplo, falando de tanta angústia que os profissionais tinham quando chegavam pessoas que a doença delas era fome e eles não sabiam o que fazer, né? Então, aí está a chave da história, né? Tem um instrumento que está implantado nas unidades, que é uma triagem da insegurança alimentar, que é um instrumento muito simples de perguntas, onde você identifica que há uma vulnerabilidade daquela pessoa em relação à alimentação. E aí você não só acolhe essa pessoa, mas você também faz uma conexão dessa pessoa, por exemplo, com o sistema de assistência social, porque a saúde tem algumas ferramentas e alguns instrumentos para apoiar, mas ela precisa também se articular com a assistência social. O programa Saúde na Escola é a mesma coisa, né? Assim, encontrou uma criança que está com problema dentro da escola, faz a conexão com a saúde, ou a saúde... Entende? A saúde acompanha a gente ao longo de toda a vida, né? Eu tenho certeza que milhares, talvez milhões de profissionais de saúde que já identificam esse papel e desenvolvem isso com muita responsabilidade, né? Por mais desafiador que seja. A gente está caminhando para o final do nosso podcast, mas aqui, antes de fechar essa nossa entrevista, eu sempre peço para a pessoa entrevistada dar uma dica cultural. E aí você pode ser sobre o assunto que a gente está falando aqui, ou pode ser outra coisa, que você está, algum filme que você está assistindo, uma série, ou uma música, ou um livro, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente aqui de recomendação, é que a gente queria te ouvir, o que você recomenda e por quê? Nossa, eu podia recomendar várias coisas, assim, mas agora que você falou, eu me lembrei de 2 livros que eu li. Eu estou numa fase de ler muitas autoras mulheres, assim. Não são livros recentes, mas são livros
que para mim, pelo menos, foram bem poderosos, assim. Um é da Carla Madeira, O Tudo é Rio, que é incrível, assim, que tem uma hora que se fala, não, realmente, como que uma pessoa pode ter tanta capacidade de ser tão preciosa em criar imagens tão tocantes? E a outra é o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que eu devo confessar que as primeiras páginas desse livro eu fiquei perguntando o que é que está acontecendo aqui, porque é muito louco. Bom, o livro todo, mas o começo, você fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E é tão enigmático que essa dúvida não te faz parar, te faz continuar. Então, eu ficaria com os 2 livros. Que legal. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho os 2 na pilha de livros para ler aqui em casa. Agora eu vou tomar mais coragem. Pode botar em cima da pilha, que vale. Parei. Oi, Elisabetta, muito bom te ouvir. Obrigada pela entrevista. Agora só o microfone aberto para sua despedida. Bom, eu me sinto muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, porque eu acho que no Brasil nós temos muitas preciosidades, assim, de capacidade de organização, de resistência, de proposição, e eu coloco a Abrasco nessa cesta de joias preciosas que o Brasil e a sociedade brasileira geraram. Assim, eu agradeço o teu convite. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E aí, gostou da entrevista com a Elisabetta? Deixa um comentário para a gente saber sua opinião aí no seu tocador de áudio. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Mapa da Fome e também sobre os livros que a Elisabetta recomendou, tem link na descrição do episódio. E um último recado, você ainda não fez sua inscrição no 14º Abrascão? Pois ainda dá tempo. Lembrando que ele começa em 28 de novembro e vai ser em Brasília. E quem é associado ao Abrasco tem desconto no valor da inscrição. Mais informações você encontra também na descrição do episódio. O A Saúde é Coletiva volta em 26 de agosto, uma terça-feira, com mais um episódio dessa 4ª temporada. Este é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant e Thiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!